Vamos falar agora dos números decimais. Quero conversar com você sobre os números com vírgula. Quero falar do número 3,40, 3,79 e assim por diante. Você já sabe que nós podemos escrever alguns números na forma de fração. Números na forma de fração, aí nós utilizamos essa notação porque ele tem uma parte que não é inteira. Né? Então, eu vou começar com uma fração aqui, que é 1/10. Nós dizemos que esse número é 1/10, e ele é a mesma coisa que o número 0,1, tá? Na leitura dele, quer dizer 1/10. Existe também com denominador 100. Sim, fração, a gente pode usar qualquer denominador. Então, eu tenho uma fração aqui com denominador 1/100. 1/100 é a mesma coisa que 0,01. Nesse caso, 100, nós vamos dizer que é 1/100. Então, seguindo essa lógica, se o denominador for 1000, nós vamos dizer que é 1 milésimo. Agora, se for 10.000, nós vamos dizer que é décimo de milésimo. Mas eu acho que você não precisa se preocupar com isso agora, porque no concurso eu acho que nós vamos... vai ser suficiente trabalhar com décimos, centésimos e milésimos. Então, se eu tiver o número 3/10, eu vou observar o que foi feito aqui. Se 1/10 é 0,1, 3/10 vai ser o quê? 0,3. E esse número vai ser lido como o quê? Se ali era 1/10, aqui nós temos 3/10. Ok. E para finalizar, eu vou fazer um outro exemplo, né? Utilizando um denominador 100. Então, se eu tiver 5/100, seguindo a mesma lógica, comparando com esse aqui, né? Opa, esse aqui. O que que eu vou ter? É 0,05 e eu vou ler este número como 5 centésimos. Ok. Então, agora você já sabe, já relembrou, né? Você já sabia, mas você lembrou como faz a leitura da fração para o número decimal. Aí você pode me perguntar, mas existe uma regra para a gente fazer essa conversão, digamos assim, para passar de uma fração para um número decimal? Sim, existe. Vamos treinar em cima dessa regra. Então, por exemplo, o número 3,9. 3,9. Como eu faço para escrever esse número na forma de fração? Você esquece a vírgula e escreve o numerador lá, 39. Embaixo, vai sempre começar com 1, ok? E você vai observar aqui quantas casas eu tinha depois da vírgula. Tinha apenas uma. Então, aqui eu vou colocar o 10. Então, 39/10, 39 décimos, né? É a mesma coisa que 3 inteiros e 9 décimos. Ou 3,9. Vamos lá, vamos fazer mais um. Então, eu tenho 2,18. Esse número na forma fracionária. Esquece a vírgula. Então, escreve lá, 218. E o denominador? Sempre começa com 1. Você vai agora observar quantas casas decimais? 2. Então, você vai colocar aqui embaixo 100. 2,18 é a mesma coisa que 218/100. Então, você já sabe fazer. E se fosse 1000? Se fosse 3 casas decimais, o denominador seria 1000. E o processo contrário, como funciona? Processo contrário, então eu vou te dar um número, sei lá, 359/100. Eu vou copiar 359.
Eu vou olhar aqui embaixo no denominador, 2 casas. Então, eu vou deixar 2 casas após a vírgula. É isso. Então, vamos lá. Se eu tiver 85 sobre 10. Copie o 85. Denominador. Você tem 0. Então, vai ficar 8,5. Apenas porque a gente vai trabalhar porcentagem mais para frente, e porcentagem é um assunto bem recorrente, né? Às vezes acontece, a gente tem que incluir zeros aqui nesse processo. Então, pense assim, ó. Eu tenho uma fração que é 5 sobre 100. Como eu faço? Mesma coisa, copio 5, pode copiar. 5. Agora, 2 casas. Eu só tenho 5 aqui. Então, eu vou colocar o 5 é uma das casas depois da vírgula. Mas eu preciso de mais uma, porque eu tenho 2 zeros. Então, eu vou colocar o 0 aqui à esquerda dele. Vai ficar 0,5. Depois da vírgula. Então, a vírgula é aqui. E o que eu faço antes? Coloquei outro 0. 0,05. Ok? Bom, então nós falamos dos números decimais, nós falamos de frações decimais. Agora nós precisamos tratar das operações. Porém, antes de tratar das operações, eu queria retomar uma coisinha com vocês, que é a nossa reta. Lembra que lá, quando eu falei de números naturais, eu coloquei o 0 aqui. E eu vou dividir essa minha reta em partes iguais, né? Como se fosse a nossa régua, ok? E eu queria localizar nessa minha reta o número 2,5. Eu quero localizar aqui o número 2,5. Esse 2,5 é um número que está entre 2 e 3, concorda comigo? Ele é um pouquinho maior que 2, mas um pouquinho menor que 3. Então, ele é entre 2 e 3. Então, ele está por aqui. Ele está nessa faixa aqui, ó. Nessa parte, entre 2 e 3. Mas se ele está no 5, como é que eu vou saber onde ele está? Ele está mais perto do 2 ou mais perto do 3? Tá aí, mentalmente, você vai dividir aqui em 10 partes. Mentalmente, tá? Eu só vou riscar aqui, porque eu não vou conseguir dividir em 10. Se imagina em 10. Como aqui é um 5, ele vai estar no 5. E onde que está o 5? Se você dividir em 10 partes, o 5 vai estar bem no meio. Então, esse número que eu estou procurando, o 2,5, ele fica aqui no meio. 2,5. Agora, pense comigo, onde ficaria o número 3,7? 3,7. Ele está entre 3 e 4, certo? Então, ele está, tipo, o amarelo aqui, ó, ele tá nessa parte, entre 3 e 4. Bom, se eu dividir mentalmente em 10 partes, agora eu preciso localizar se ele tá mais perto do 3 ou mais perto do 4. Como é 3,7, onde que vai estar o 7? Mais perto do 4 ou mais perto do 3? Mais perto do 4, porque vai até 10, né? Então, ele está mais perto do 4. Então, eu vou olhar aqui, 3,5 é mais ou menos na metade. Isso é o 3,5. Onde está o 3,7? Para a direita. Então, esse aqui é a localização aproximada do número 3,7. Só para encerrar e retomar um conteúdo que a gente já viu. Qual destes números, 2,5 ou 3,7, é o maior? A gente já sabe que o maior dos números vai ser sempre aquele que está localizado à direita. Então, se eu tenho um 2,5 que está por aqui, um 3,7, o 3,7 é maior. Ok? Então, o que nós vimos aqui? Nós vimos os números decimais, que nós lemos como 1/10, 1/100. Se o denominador fosse 1000, seria 1/1000. Nós vimos também como passar de uma fração decimal para um número decimal, um número com vírgula.
Nós sempre precisamos observar a quantidade de zeros nesse denominador e ele me indica a quantidade de casas depois da vírgula. Então, aqui no 3,9, a minha sugestão é escreva 39. E o denominador, coloque 1 e veja quantas casas depois da vírgula você tem. Você tem uma casa, um zero. No 2,18 eu tinha duas casas, dois zeros, né? E assim por diante. E para encerrar, nós retomamos a reta, lembrando que o número maior é sempre o número localizado à direita. Voltamos com as atividades, ok? Vamos lá. Associe. Tem do lado esquerdo frações com denominador 10, 100, 1000, que a gente chama de frações decimais. Lado direito, números decimais, que são os números com vírgula. Então, vamos lá. 5 sobre 10. Estou falando da letra A. 5 sobre 10. Como é que eu faço para essa fração, né? Para escrever essa fração na forma de número decimal? Eu repito 5 e deixo com uma casa decimal. Então, já tenho 5 ali, uma casa decimal, 0,5. Agora, 8 sobre 1000, 8 milésimos. Quantas casas decimais eu tenho que ter? 3 casas decimais e o 8. Então, 3 casas decimais. Aqui eu tenho duas no primeiro, ó, tenho duas. No segundo eu tenho duas, nem é 8. Aqui eu tenho uma, aqui eu tenho 3, com 8. Então, aqui é B. C, 8 sobre 100. Preciso de duas casas decimais e o 8. Duas casas decimais com 8 é a primeira opção, C. 5 sobre 100, duas casas decimais e o 5. Então, 0,05, D. E a última, 8 sobre 10, uma casa decimal, 8, 0,8. Então, aqui é E. Exercício 2. Circule os números maiores que 4 e menores que 5. Só circular. Mas eu gostaria que você, antes de sair circulando, pensasse na reta. Então, a minha reta está aqui. Vou colocar o zero aqui, em partes iguais, 1, 2, 3, 4, e vou ter que aumentar um pouquinho aqui para fazer o 5, ok? É 4,3. 4,3 significa que ele é um número um pouquinho maior que o 4. Ele não chega ao 5. Então, ele é um número que está localizado aqui. Circule os números maiores que 4, menores que 5. A direita do 4 maior, a esquerda do 5 menor. Então, são os números que ficam nesta faixa. Então, 4,3 é um exemplo. 2,09. 2,09 é um pouquinho depois do 2. Ele está entre o 2 e o 3. E esse 0,9 aqui, lembra que eu falei na explicação que a gente dividia em algumas partes? Como é que eu tenho duas casas decimais? Entre o 2 e o 3, eu deveria dividir em 100 partes. Vai ficar bem miudinho, tá? Mas eu divido em 100. E quando eu tenho 3, eu deveria dividir em 1000. Mas assim, no papel é impossível. Então, a gente imagina essa divisão para saber a localização. Então, 2,09 entre 2 e 3. 5,1, ele é um... Opa, tô circulando, não posso, ele é um pouquinho maior que o 5. Então, 5,1, ele é maior que o 5, ele fica aqui. 3,5, 3,5. 3,5 aqui, ó, ele é um pouquinho maior que o 3 e menor que o 4. Então, ele está entre o 3 e o 4. E eu quero números que estejam entre 4 e 5. Então, ele também não vale. 4,71, um pouquinho maior que o 4. Então, esse aqui está entre o 4 e o 5. 4,701. 4,7 entre o 4 e o 5. Então, esse aqui também vale. E
O 4 que estava aqui não vale, porque eu quero números maiores que o 4. O 4 é igual, então o 4 não vale. E tinha também aqui o 5, né? Que eu falei que não podia, porque 5,1 é maior que 5. Então, são esses 3 números que estão marcados. Próximo passo, operações com números racionais. Nós precisamos estudar a adição, a subtração, multiplicação e divisão dos números com vírgula. E eu tenho certeza que na prova do concurso vai ter alguma operação que vai recair nesses números decimais. Esse é o próximo passo.